Mas chamou muito a atenção é que na condução dessa parada cardiorrespiratória, a mãe chutava a porta, gritava: meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Você entubar uma criança, você fazer todo o procedimento que precisa ser feito naquele momento, de uma ressuscitação cardiopulmonar, aos gritos e aos choros de uma mãe, é complicado. E ao mesmo tempo, mesmo. respirar fundo, manter a paciência e estar focado naquilo que você precisa fazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Educa Evolução. Você já sabe, né? Esse é o podcast que fala sobre educação, sobre informações e hoje um episódio especial nós vamos falar sobre saúde. E você é meu convidado a estar conosco até o final desse programa. Aproveita, já se inscreve, já deixa aí a tua mensagem para nós e compartilha com todo mundo. Eu quero aproveitar, o João está aqui do meu lado, seja muito bem-vindo, João. Bom, eu que agradeço aí estar do seu lado, Edson. É o prazer de estar aqui mais uma vez, né? E hoje, Edson, nós temos um xará seu, né? O segundo nome O segundo nome. é o meu. Doutor, você vai apresentar ele, Sim. doutor? Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando aqui. E é muito sério isso que eu vou falar. Em uma emergência com uma criança dentro de casa, será que todo mundo está preparado para os primeiros socorros, ou aquilo que a gente tem que fazer? Qual é o passo, ou o primeiro passo que a gente tem que tomar? Qual é a decisão correta? Será que a gente está preparado para saber isso? Mas hoje nós temos uma pessoa aí que, se nós não estivermos preparados, eu acredito que nós vamos enxergar muita coisa aí. Eu já quero aqui agradecer, né, por estar conosco e quero apresentar também o convidado de hoje, o Dr. Carlos. Seja muito bem-vindo. Doutor, é uma honra ter o senhor com a gente aqui. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho aí, né, sobre saúde, sobre educação, falar sobre pediatria e o cuidado com as nossas crianças, que é tão importante. Então, já prontamente aqui eu queria agradecer essa oportunidade. Primeiro momento aqui, eu queria que você se apresentasse para nós, para os nossos espectadores aí. Quem é o Dr. Carlos? Por que o senhor escolheu essa profissão, né? E a sua trajetória até esse momento. Pessoal, meu nome é Carlos, eu vim de um estado bem próximo aqui, estado lá do Acre, sou de Rio Branco, capital do Acre. Então eu vou ter que interromper. Então o Acre realmente existe. Existe. Estou aqui para provar. Tá certo. Às vezes as pessoas perguntam, né? No Acre tem dinossauro? Tem. O único é o Ramondino aí, nosso campeão do Mister Olímpio. Bom, eu sempre costumo dizer que eu não escolhi a pediatria. Eu fui escolhido por ela. Sempre tive a vontade de me tornar cardiologista, até mesmo pelo apelo familiar, né? Muitas pessoas com problemas cardiológicos na família. Meu avô foi operado pelo professor Adib Jatene, também acriano, que no Instituto do Coração, em São Paulo. Então, existia um sonho dentro de mim de me tornar cardiologista. Porém, na parte prática do internato, ali entre o 5º e o 6º ano, quando eu estava rodando já na pediatria, uma criança me pediu colo. Aquilo ali tocou o meu coração, aquilo ali mudou tudo, me fez enxergar com outros olhos. Por isso que eu sempre comento, eu não escolhi a pediatria, eu fui escolhido por ela. Pô, isso é bacana. Sabe que nós tínhamos que fazer também um agradecimento, que você diz aí que fica agradecido em estar aqui conosco. Nós é que temos que agradecer a você de estar aqui conosco. Saber também que a gente tem hoje aqui uma pessoa com uma profissão tão brilhante, né? Apesar não, essa palavra apesar parece que soa uma coisa meio que negativa, né? Apesar, né? Eu sou uma pessoa que hoje a gente tenta ter um relacionamento muito bom com o cardiologista, né? Ainda mais depois do que a gente passou. E quando eu falo do apesar de você ser cardiologista infantil, né? A gente, conforme você disse aqui nos bastidores, estava dizendo que você teve a preocupação de orientar teu pai, né? Em relação, por mais que você esteja na área da pediatria, né? A gente entende a importância, né, das suas palavras que vão sair agora, e a gente fica lisonjeado de ter você aqui, porque é um assunto eu acredito, para mim pelo menos, que passei por problema cardíaco recentemente, é de muita importância. E também a gente não vai só falar sobre, eu acredito que talvez você tenha condições de tirar algumas dúvidas nossas, né? E eu não vou iniciar uma pergunta agora, porque eu sei que nós temos aí uma sequência, vou deixar o Edson fazer, mas depois eu tenho uma pergunta para te fazer, até uma dúvida minha, tá? Então, o pessoal que está aí nos assistindo, o assunto hoje é muito importante.
Ô, doutor, eu queria começar perguntando, como é que o senhor foi parar na pediatria intensiva, né? Hoje você trabalha com a UTI, é isso? O senhor me ajuda aí a falar como que foi esse início? Vem desde a formação, né? Uhum, Então, eu fiz pediatria na Santa Casa de Santos, de 2013 a 2015, e nesse serviço a gente tinha um contato com muitas crianças graves, né? Até mesmo por ser um serviço de referência ali para a Baixada Santista, né? Quando a gente vai buscar um pouquinho a parte histórica, né? Santa Casa foi o primeiro hospital do Brasil, a uhum, primeira Santa Casa fundada, né? Então, já tem quase 500 anos de fundação, né? Fundada por Brás Cubas. Então, é um hospital que era referência, né, para aqueles múltiplos municípios ali em volta. Então, a gente tinha um contato muito forte com crianças graves. Foi daí onde partiu esse interesse, tá. poder ter o cuidado com aquela criança crítica que precisa de mais ajuda e num momento, às vezes, mais dificultoso ali, né? Então, foi por isso que surgiu tudo isso. Eu acho que desde essa formação. Interessante. E assim, lidar com criança, imagino eu, que já é uma coisa assim bem difícil, bem complexa. Agora, UTI é um ambiente que ele já é mais carregado, já é mais pesado e às vezes tem que lidar com um familiar que tem dificuldade de aceitar aquilo que é o diagnóstico. Como é que o senhor lida com isso aí todo dia? Como é que faz para ultrapassar essa barreira aí? Realmente o ambiente de UTI é um ambiente que tem uma carga energética muito alta, Aham, né? Ainda mais no meu caso, que lidou com a gestão, eu coordeno uma UTI pediátrica, que estou dia a dia beira-leito definindo as condutas junto aos plantonistas, junto à nossa equipe multidisciplinar do que será feito com aquela criança. Isso é uma responsabilidade muito grande. Basicamente, eu acho que o princípio de tudo é acreditar no ser superior, acreditar em Deus, sim. porque eu acho que não tem como você guiar algo sem ter uma força superior, sem ter Deus Uhum. no seu coração ali. Eu acho que é a melhor forma de ter um caminho e direção nesse dia a dia. Eu queria perguntar para o senhor, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, acredito que vai ter muita curiosidade. Muitas pessoas, elas assistem os nossos episódios para também decidir a sua profissão. Então a gente também quer ser um leque de opções da pessoa usar o nosso conteúdo como pesquisa. Eu queria aproveitar o senhor aqui para falar sobre os desafios do início de carreira de um médico. O que é necessário um médico observar? Porque muita gente pesquisa uma profissão que nem escolheu um cardápio daquilo que vai comer. Vai lá, deixa eu ver, isso aqui faz isso aqui faz isso. Mas eu queria que o senhor falasse alguns desafios que a medicina traz, principalmente para o início da carreira, que o senhor deve ter passado por muitos aí, né? Acredito muito em propósito. Eu acho que as nossas motivações são baseadas nisso. Às vezes as motivações erradas não estão bem alinhadas ao propósito. Então, quando a gente vai falar na escolha, não pense em medicina pelo dinheiro. Você já está indo pelo propósito e pelo caminho errado. E a sua chance de frustração será muito grande. Busque algo onde você vai se deparar e entender que você vai fazer isso até o resto da sua vida. Que você vai acordar dia após dia carregando aquela profissão com você. Então, basicamente, costumo falar que o médico, ele carrega com ele na sua veia e no seu coração uma profissão, até mesmo porque, por mais que ele não esteja atendendo, ou ele esteja fora do ambiente de trabalho dele, encontrar uma pessoa caída no meio da rua, a gente vai fornecer um atendimento. O senhor é médico 24 horas, né? É Não só isso. enquanto está em plantão ou quando está trabalhando. É E isso. já emendando nisso, você é pai, né? Seu pai. E ser pai influencia no seu trabalho, na sua atividade do dia a dia? Lidar com as famílias ou até mesmo com o paciente ali ou não? Eu acho que interfere de uma forma positiva. Primeiro que eu escutava muito, né? Pediatra que não tem filho não serve. É. Ainda mais os amigos, né? Influencia de uma forma positiva. Mesmo um entendimento no acolhimento que você tem com as famílias. E você consegue ter uma empatia Uhum, diferente. sim. Você consegue entender a dor do outro. E essa palavra bonita, né? E hoje está muito na moda, você tentar se colocar no lugar do outro é crucial. Falo para vocês, né? O meu filho, né? O Benjamin, tem 2 anos e 7 meses. Todas as vezes que eu saía para cuidar de crianças graves, que eu deixava ele para cuidar de outra criança, aquilo ali me motivava a fazer algo mais. Uhum. Como também lutar um pouco mais por algumas crianças. Mas, assim, isso, sem dúvidas, influenciou, mas de forma positiva. Basicamente, ao que se refere empatia.
É muito legal isso que ele está falando, João, só de interromper um pouquinho, porque às vezes tem aquele cenário que diz que o médico ele é alguém que tem que ser extremamente frio, né? Sim. Alguém ali calculista que não pode pensar muito na dor mesmo ali do familiar, ele tem que dar o diagnóstico e pronto. Mas sim, tem um lado humano também que precisa ser, né, observado. Isso que você falou aí é muito interessante, muito legal. E o pessoal que está nos assistindo, principalmente esses jovens aí que busca, né? Quem sabe cursar uma medicina, você falou um negócio muito importante. Eu vou usar outras palavras, fique à vontade para dizer se você tem razão ou não foi bem isso que eu disse, mas eu vou usar outras palavras. Eu achei muito legal passar isso para os jovens. Uma coisa que eu defendo muito, doutor, sobre a causa e consequência. Eu sempre digo que a causa é mais importante do que a consequência. As pessoas valorizam muito a consequência, briga, discute porque algo já explodiu, mas nunca vai tentar curar a causa. E quando você me diz que o teu propósito é uma causa, tem um amor pelo que faz, que isso para mim é causa, desse cuidado, o jovem precisa entender isso. Essa causa de fazer bem o que está sendo feito vai gerar uma consequência, que é o dinheiro, nesse caso. Então o dinheiro não é o primeiro plano. O primeiro plano é a causa. O dinheiro vai ser a consequência dessa causa. Então, se você executar bem, fizer bem o seu trabalho com carinho, com amor, com vontade, que é essa causa que você escolheu para trabalhar, né, para progredir, naturalmente a consequência vai vir e não vai vir uma consequência desastrosa. Então, ainda nós conseguimos fazer uma analogia em relação a causa e consequência. Pessoas têm que parar de ficar vendo só, eu quero saber primeiro da consequência. Eu quero entender por que bateram no meu filho. Mas o que seu filho fez? Qual é a causa disso? Então vamos ver se essa causa gerou uma boa consequência ou uma má consequência. Traduziu tudo. Era isso que eu queria passar, você conseguiu identificar perfeitamente. E a gente entra nisso, até naquela situação, naquele termo, o trabalho devolve. O trabalho devolve. Tenho 38 anos de idade, mas nesse pouco tempo de vida eu percebo que as pessoas estão invertendo as ordens. Causa e a consequência, o plantar e colher. Primeiro quer colher antes de plantar. Não tem como. Uma árvore para dar frutos, ela começa com uma semente. Debaixo da terra. Eu até brinco muito, né? Quando eu estou dando aula que hoje a gente tem vivenciado a geração 2.0. Qual é a geração 2.0? Aquela que você manda um áudio, já põe no 2 porque não quer te ouvir, não quer bater esse papo, né? Já fica monótono, ou não quer ouvir, ou quer acelerar, né? Porque não quer escutar o João, não quer escutar o Edson. Tá chato, né? Falando muito. Então, precisamos entender isso. O trabalho vai devolver, mas existe plantio e colheita. E o seu tempo determinado. Então é basicamente para quem tem essa vontade ou deseja prestar o vestibular para medicina e seguir essa profissão, busque primeiro entender qual é o seu propósito, qual é a causa, o porquê você está querendo fazer medicina. Então isso talvez vai te gerar uma consequência muito melhor do que você imagina lá na frente. E é por isso que você vai colher os frutos e às vezes nem sabe de onde está vindo. Só colheita. Dentro disso, o senhor acha que essa aceleração também tem chegado na base da medicina, na parte, por exemplo, o estudante de medicina, será que ele presta muito menos atenção nos cuidados que ele deveria ter? Porque é um estudo que não tem fim, né? O médico, imagino eu, que ele precisa estar sempre se atualizando, não só por conta das tecnologias, mas por conta do próprio avanço das soluções, dos medicamentos. E o senhor acha que existe um diagnóstico seu aí, uma falha no ensino da medicina? Primeiro que a gente tem a questão étnica, né? E de entender algumas coisas. O tempo vem mudando, consequentemente a postura também vem mudando. Respeito. As pessoas hoje em dia, antigamente você entrava dentro de um coletivo de ônibus, se você visse uma pessoa idosa, não precisava ter um lugar pintado, idoso. O comum era... Já se sabe. Levanta. Era isso que funcionava. O idoso, ele não tinha um lugar reservado dele na fila. E virou direito. Positivo que virou um direito. Mas era tão óbvio na nossa educação que o óbvio não precisava ser dito. Sim. E hoje o óbvio precisa ser dito. E a educação, ela é algo que ela é crucial. E ela parte dentro de casa, ela parte de berço. Consequentemente a escola. Que vem algo bem evolutivo. Por algumas escolhas, né, no decorrer dos anos, a gente aumentou nosso número de escolas médicas. Consequentemente, com esse aumento, o nível dessa formação. No Brasil, em 5 anos, a gente vai ser o único país do mundo onde a gente vai ter mais médicos do que enfermeiros. Ou seja, resolvemos por definitivo o problema da dificuldade com a saúde no Brasil, doutor? Nem um pouco.
a gente maquiou um pouco, ainda mais. Sabe aquela parede que está manchada? É. E você vai lá sempre colocando um reboco? É tipo isso. Um reboco, pintou um pouco, fez uma maquiagem. Você só está prolongando o problema. Eu acho que a estruturação dos serviços, né, serviços de saúde, eles estão muito sucateados. Pensem no hospital, talvez, de quando vocês eram jovens. Pensem na infância de vocês. Como está esse hospital hoje? Ele evoluiu? Será que esse hospital que a mãe de vocês levavam vocês melhorou alguma coisa? Com certeza não, né? Provavelmente não. Então, quando você busca a maioria dos hospitais, sejam ele público ou privado, ele piorou. Em alguma coisa, ele piorou. Então, esse acesso, né, a facilidade com a quantidade de escolas médicas surgindo, não teve um acompanhamento adequado. E eu entro ainda em outro detalhe. A facilidade também atrapalha alguns processos. A facilidade de quê? Antigamente, para eu saber se a medicina era legal, eu tinha que conhecer algum médico. Hoje eu vou digitar no YouTube, eu vou colocar Pode Educa e eu vou assistir esse episódio. Vou saber, vai ter um cardiologista pediátrico falando. Será que é bom ou não? Então está tudo na palma da mão, em tempos de inteligência artificial. E hoje eu não preciso mais ir na biblioteca, bater a poeira de um livro amarelado ou simplesmente checar se aquela fonte tem veracidade ou não. Então essa facilidade atrapalhou muito. O ensino médico ele é constante. Consequentemente, o que está acontecendo? As graduações elas não vão ser suficientes para o mercado de trabalho. É o que a gente acabou de perceber com o Enamed. Consequentemente, o que vai acontecer? Novos cursos de especialização. O médico vai formar, ele vai precisar de uma nova especialização, um curso de pós-graduação, para ele tentar ter um aprimoramento básico, curar um pouco esse medo e ir para o mercado de trabalho. Porque ele precisa concorrer a algo que seja aí válido para ele, né? Que faça sentido para ele. Um país tão grande, da forma que a gente tem aqui o Brasil, a gente tem uma dificuldade que algumas regiões faltam médicos e outras têm um excesso, né? Por quantidade de 100 mil habitantes lá. Então existe um número que fala aí que a gente não tem uma logística tão boa quantidade de médicos. Que opções de trabalho e qualidade de trabalho. Então, o que aconteceu? O médico, ele possivelmente, ele quer ficar nas grandes capitais, locais que pagam e que ofereçam um mínimo de conforto, ao invés de ele se expor a um estado ou um município pequeno. Muitos migrando aí para área estética, né? Que Muitos. paga bastante, né? Ou pelo menos falam que pagam. É. Agora, sabe a realidade, a vida de Instagram é muito boa. Sim, verdade. Agora, a realidade... Você falou uma coisa que é muito importante, né? Existe uma glamorização, né, do que aqui é mais fácil, né? Que você entra no Instagram, que você entra no TikTok, né? Mas quando você vai nos bastidores, não é essa... É por isso que eu acho que está com essa dificuldade de encontrar profissionais ou contratação, porque hoje é uma dor do mundo, né? Por quê? Porque as pessoas são muito Maria vai com as outras, né? Acredita. Você acabou de dizer um negócio aí, uma coisa que a gente comenta muito. Cara, não faz o seu. Faz o seu. Corre atrás do seu. Não vai nessa onda aí de que aquilo que está acontecendo ali tem uma maquiagem por trás, né? O Instagram tem uma maquiagem, o TikTok tem uma maquiagem. E muitas pessoas ainda caem nessa, né? Diariamente, como se caíssem no conto do vigário. É. A pessoa que está postando no Instagram, gente, só posta aquilo que você quer ver. Isso é crucial. Igual hoje tem virado muito comum. O médico que dá plantão, demonizaram o plantão. O médico que dá plantão é o médico que não venceu na vida. É o que tá trabalhando, né? É o médico que teoricamente não cara, E não é verdade, né? não é. Não é o médico que está deixando os seus de casa para cuidar dos nossos. Se dedicar a né? outras pessoas. Se dedicar, libera leito. E a gente precisa desses médicos que estão no plantão. É muito fácil postar um carro importado ou simplesmente um curso, né, de ergogênicos, hormônios ou medicina estética, como se houvesse um glamour absurdo. Mas antes desse glamour, ele está pagando as contas dele basicamente através do plantão, mas ele não está apostando que ele está pagando as contas dele no plantão. Então, a realidade ela vai muito além. Hoje a gente tem um mercado competitivo. Escuto muita gente falando, não, daqui a alguns anos a gente vai ter médico Uber. Cara, eu acho muito difícil isso acontecer. Não acho impossível. É muito difícil. Porém, temos um mercado muito competitivo. E hoje o médico, independente se ele é muito bem informado ou não, ele se tornou uma peça substituível. Então,
não é mais aquele dono da verdade. Tanto que vocês podem passar em consulta comigo, com os filhos de vocês, e dizer, olha, eu acho que tem uma indicação cirúrgica, esse coração precisa ser operado. E muitas vezes os pais chegam e falam, olha, eu entendi, me dou muito bem com você, mas eu queria uma segunda opinião. E hoje isso não virou um tabu, isso virou totalmente aceitável. Por quê? É direito da pessoa, Sim. né? É direito dela ter uma segunda opção. Então, o médico, ele não é algo insubstituível. Ele é totalmente substituível. Independente, claro, quando você busca uma boa formação, você trabalha direito, tem compromisso com o seu trabalho, ainda mais para aqueles que estão começando a vida agora de trabalho, cheguem no horário, tenham comprometimento, evitem falar demais, tratem bem os pacientes, entenda o fluxo da unidade que vocês trabalham. Isso vai fazer diferença no dia a dia. Com certeza vão levar além. O senhor disse que esse médico inicial ele tem que correr atrás de avançar na carreira, procurar aí pós-graduações, preparatórios e tantas coisas para ele se colocar, né? O senhor acha que existe uma diferença muito grande entre aquilo que é visto na academia, que eles aprendem na universidade, com aquilo que é a prática de campo, mesmo que aquilo que é o vivencial? O senhor acha que a realidade da educação da medicina está muito distante daquilo que é a realidade lá no posto de saúde, no hospital de emergência, né, no atendimento de verdade? Olha, eu acredito que não. Eu acho que a teoria ela anda muito próxima com a prática e são duas coisas que se complementam. No Brasil isso é uma realidade? Não falo como uma unanimidade, principalmente ao que se refere a ensino por ser um país muito grande. Uhum. Vou te dar um exemplo. Hoje temos uma crescente muito grande do método PBL, de ensino baseado em problema. Tá? Então, te dou um problema e iremos resolver. Que foi muito bem implementado na Holanda. A Holanda, basicamente, é um método de ensino que acredito que chega a 85% a 90% é PBL. Por que não no Brasil? Porque a Holanda é do tamanho de São Paulo. Então não tem como a gente disseminar e ter uma unificação nesse sentido. Porém, o que a gente precisa entender, será que essa faculdade ela tem bons campos de estágio? Porque eu preciso ter uma teoria sobre o que é, por exemplo, uma depressão. Preciso entender o que é. Mas eu preciso tocar no doente, eu preciso ouvi-lo para ter essa condução. No momento que eu estou, já sou médico, eu estou desse lado de cá como profissional para poder conduzir. Esse tratamento ele é psiquiátrico e psicológico. Sim. Então, é um refinamento, são coisas que andam junto, tipo arroz e feijão, Uhum. né? Mas Tipo, que prepare a oportunidade. e que você vai ter o momento certo. Claro, eu sou totalmente contra a quantidade de faculdades que abriram no decorrer desse tempo, porque o ensino caiu, não tem como. Então, vamos pensar numa coisa que não tem nada a ver com medicina. Pizzaria. Eu tenho 10 pizzarias, eu vou abrir 1000. Será que eu vou conseguir manter aquela mesma qualidade? Impossível. Tem a concorrência. Tem a diversificação, tem até o fermento, que às vezes é um fermento importado, que não vai chegar naquele município. Uhum. Muitas vezes, ali falando de medicina, não tem um profissional que tem uma boa aplicabilidade para ensinar, ou até mesmo um campo de estágio. Então, tudo isso conta nessa formação. Entra também a parte educacional, né, o berço. Você vê médicos atendendo paciente com o celular na mão, pesquisando no Google, no chat GPT enquanto estão atendendo. Né? Isso, basicamente, são coisas que se referem ao berço, até o entendimento da dor, Sim. de ter empatia naquele momento. É. Imagina, o paciente está beira-leito e você está mexendo no celular naquele momento. Uhum. Né? Poxa, mas se tornou tão comum ali para vocês no dia a dia. Não, mas você tem que ter o respeito, você tem que ter o entendimento com aquele doente que está Banalizaram o relacionamento, né? analisado. Principalmente relacionamento afetivo. Mas você estava falando sobre o negócio dessa quantidade de universidades que foram lançadas aí, essa quantidade de escolas, mas vamos falar sobre universidade. Eu sou formado pela USP, eu fiz mestrado na USP, e eu sou da época que a USP era a melhor universidade da América Latina. Eu não vou generalizar todos os... eu não sei nem se chama mais CCT, na época era Ciências Exatas e Tecnológicas. Deve ter mudado, né, essas siglas. Eu não vou dizer que acontece isso 100% no Centro de Ciências Humanas e Sociais. Tem vários outros centros, eu não vou dizer, mas eu posso afirmar, por conhecer e ter visto de perto, que caiu muito a qualidade do ensino. Aquilo que a gente estava dizendo aí, acho que nos bastidores, né, que
que existe mais ideologias, né? Fatos ideológicos, né? Defesas de fatos ideológicos, do que a ciência pura mesmo, né? Do que formar aquele profissional e capacitá-lo para exercer aquilo de direito. Então, a USP, eu não estou falando mal da USP, deixar bem claro, tá? Nós temos pessoas ainda sérias, mas eu posso também dizer que hoje, com essa quantidade, não só a quantidade, mas a facilidade que foi colocado, não existe mais, por mais que a palavra, né, seja bonita, mas eu acho que tem que ser praticada, meritocracia. Cara, tem que ter aquele caboclo que realmente estudou, que se empenhou, né, que está preparado para. Não, não, hoje nós temos essa quantidade aqui, tem que separar, independente de quem vem. Eu sou contra isso. Entendeu? Então, além dessa quantidade, esse volume de novas universidades, que, na minha visão, jogar o lixo embaixo do tapete, né, para mostrar que nós estamos valorizando, né, a educação, não está. A educação, você disse uma coisa aí maravilhosa, quando você fala que existe algo prático, né, na minha visão. Eu acho que toda ciência, vou falar como um educador, dando aula de matemática, eu não concordo com a matemática mecânica. Eu não acho que o professor tem que entrar na sala de aula, por exemplo, e ensinar que o somatório dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, sem ensinar o que é hipotenusa, o que é cateto. Explicar. E depois chegar e falar assim, para lá, pegar na mão do Joãozinho, vamos agora para o pátio. Vamos aplicar essa regra não mais mecânica, e sim analítica. Vamos mostrar para que serve, qual é a sua funcionalidade. Apesar de termos inteligências artificiais, calculadoras maravilhosas que faz isso no piscar dos olhos, mas ele precisa saber de onde veio. Ele precisa saber aonde que ele aplica aquilo no dia a dia. Entendeu? Então, quando você fala, lá na Holanda, lá, nós temos lá algo, né, que tem a prática que existe, as suas práticas. Você falou o nome. Que é o método PBL, né? Que é o ensino baseado em problema, né? Hoje, muitas universidades aqui no Brasil têm adotado essa metodologia. Que tem um problema e vamos ter que resolver esse problema, né? Então, é algo prático. É tipo a engenharia reversa, né? Que ela... Você vai desmontando para encontrar... E ela foge um pouquinho daquele método tradicional, porque, por exemplo, você traz o tema para o aluno, ele tem aquele tema. Então, tipo, eu tenho um trator, aí está quebrado. Então, eles estudam e eles retornam para resolver o problema e discutir a respeito disso. E aí o aluno ele foge daquele método tradicional. Vai ter um professor ali na frente só cuspindo o slide ou jogando o slide. Sim. E você, doutor, falou algo que muitos fogem. Por que fogem? Vou falar o que você falou e por que foge. Você não deu a solução do problema, mas você colocou na mesa um fragmento de uma solução. Quando você fala, temos um problema, e você fala de engenharia reversa, que vem unir a informação. Nós temos um problema nessa engrenagem, eu não sei qual é, desmonta tudo. Vamos ver aqui até chegar, né, na causa. Isso é mais difícil. Isso gera novas mudanças em leis. Nós temos que criar novos métodos. Principalmente a Secretaria de Educação fica doida quando fala vamos criar um novo método, uma nova metodologia. Tá entendendo? Então, isso gera demanda de seres humanos pensantes. Gera demanda de mais serviço, de mais ações. Então, tem um negócio, Heráclito dizia 500 anos antes de Cristo, toda e qualquer mudança é necessária. Então, nós precisamos estar lapidando a todo momento. Mas por que a mudança é difícil? Nas empresas, na família, na educação, tudo que é canto. Por quê? Porque ela gera movimento. A mudança gera movimento e as pessoas querem continuar no comodismo, entendeu? Então, talvez por isso que nós tenhamos tantas universidades e poucas ações realmente que trazem soluções. E isso que você disse, complementando, ele é um fragmento, mas é de alta importância. Já imaginou? Você está um médico lá em formação, eu sei que existe, né, residência e tal, mas esse negócio de você capacitar, de dar continuidade, ou seja, ele recebe toda uma teoria maravilhosa, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Lazar, era médico dos médicos aqui em Sorocaba. Não sei se você conheceu, faleceu ano passado. Ele dizia o seguinte: a teoria é maravilhosa, mas não tem nenhum fundamento se não houver prática constante. A prática do médico ela é exaustiva. Por quê? Porque está colocando diante dele uma vida. A vida tem que ter muito valor para esse médico. Não é só o juramento dele que tem valor. Tem que ter muito valor.
pro pai, pra mãe, pro irmão, pro filho que está ali do lado, só Deus sabe. Entendeu? Então, quando você fala sobre essa prática, realmente isso precisaria ser mudado. Não muda por quê? Porque gera movimento. E o movimento ele vem com gasto de energia, né? É. Então tudo aquilo, toda mudança gera movimento que gasta energia. Sim. E às vezes nem todo mundo quer gastar essa energia. As pessoas que gosto muito de citar, é o professor Enéas Carneiro, Uhum. outro acriano também aí, né? Provando que o Acre existe. Isso. Vocês perceberam, já falei 3 Ó, cardiologistas. Eu não falei para você que o Acre, quem falou Tá aqui vendo? fez algum terreno. Não, eu não falei não. Vocês verem aí, ó. Pra mim- Já falei do professor Adib Jatene, já falei do Enéas e Eu tenho uma tia que Ó, mora no Acre. Mas, ó, o Enéas, se você for falar, você vai falar do Enéas, mas o Enéas dá um podcast só do Enéas. Dá. Mas não, vamos lá. e outro dia num comentário, né? que a gente- Doutor Enéas. Eu estava fazendo a entrevista do mestrado, sou mestrando na PUC aqui em Sorocaba, entrou o comentário, né? Uhum. A respeito da inteligência dele, que estava muito além daquele momento. E hoje a gente pega cortes de 89 Nossa. e traz para 2026. E é tão atual, né? Então, naquele momento eu vi um debate, não, eu acho que, não lembro se era Roda Viva, qual era o Programa debate. livre, será? Que eu já vi alguns. E que Roda Viva. eles ficam no meio, que são vários. Roda Viva. Roda Viva, né? Sim. No debate, perguntaram para ele se ele estava sendo preconceituoso com um certo candidato. Ele disse não. É que no meu entendimento, que estudei Uhum. e estudo até hoje, não tem nenhuma fonte de evolução a não ser educação. É. E como alguém quer gerir a nação, se o cara não acredita que a educação transforma? Assim, isso é genial. Sim. Né? Então, esse tipo de entendimento, até mesmo que o João comentou aqui, né? Eu vou trazer o cateto, vou trazer a hipotenusa. E vamos explicar a cada um o que funciona. Ele não sabe tabuada de 3. Ele não sabe somar e nem dividir. Como que eu vou explicar para ele teoremas de Pitágoras? Como que eu vou explicar para ele qualquer outra conta? Não Mas tem a base, né, doutor? Não tem o uma base mínimo para. consolidada. É a mesma coisa de eu querer construir um prédio sem ter um bom alicerce. Então, são coisas que foram fragmentos que foram se perdendo no decorrer do tempo, é o que a gente tem presenciado hoje. Pensando em tecnologia, e aí até mesmo na palma da nossa mão, através do celular, modalidades de ensino híbrido, modalidade de ensinos à distância, tem modificado. Uhum. E isso tem levado conhecimento a muita gente. Sim. Claro, quem quer consegue fazer esse diferencial. Então, aquele trabalhador que trabalha 2 expedientes e só tem um período da noite para poder cumprir uma carga de trabalho, ele pode mudar a vida dele. Diminuir o custo. Né? Diminuir o custo e mudar a vida dele. Uhum. Como muitas pessoas que a gente vê no dia a dia. Esses dias fui servido por uma moça, um restaurante aqui, um bate-papo, estava acabando a faculdade, eu estou trabalhando na mesma UTI. Olha, fisioterapeuta. Então, através do ensino pode mudar a vida de pessoas. Claro. Então, é através disso, como você vê, antigamente chamava office boy, né? Você vê muito CEO aí que começou como office boy, através da educação foi mudando, né? Transformou. Então, eu acho que são algumas coisas conceituais que isso aí, eu não sei se é possível a gente mudar isso, né? Porque isso acho que vai além do que cabe a cada um de nós. Mas temos oportunidade, através da inteligência artificial, através da internet, através do que o ensino se tornou, evoluímos. Você que está nos acompanhando, aproveita aí para se inscrever, deixa seu comentário, dá um like. E agora eu tenho um recado para você. A gente já volta. O mundo não para de evoluir, não é mesmo? Toda hora surge uma nova inteligência artificial, demanda por inglês e por profissionais cada vez mais capacitados. Aqui no Evolução, Centro Tecnológico Educacional, a sua carreira ganha velocidade. Então, cursos como inglês, robótica, inteligência artificial e outros 80 cursos disponíveis para você. E além disso, nós somos Polo UniBF. Graduação, pós-graduação, segunda graduação, 100% EAD. Então, aproveite e matricule-se já. Estamos de volta aqui com o Dr. Carlos e eu já quero perguntar, doutor, o senhor é criador do Manual de Emergências Pediátricas. O que motivou o senhor criar esse manual? Como é que funciona? Para quem que é direcionado? Manual de Emergências Pediátricas,
ele surgiu com o propósito de descomplicar o plantão no pronto-socorro infantil. Por que a criação dele? Eu fui professor de medicina do 5º e do 6º ano. Atualmente eu ainda sou professor de medicina da Universidade do Oeste Paulista, né, no Oeste, no campus Guarujá, e eu dava aula para o 5º e para o 6º ano. E era parte prática, não tinha aquela vivência, não era um educador nato, eu não fui preparado para estar ali, eu tinha vivência prática, né, de ensino. Eu fui percebendo que pós-pandemia a qualidade tinha caído muito. Alguns alunos, professor, me ajuda nisso, você é bom nesse cálculo, é bom nessa dose, que a criança, gente, ela não é um adulto pequeno. Não tem como você pegar, não, é um comprimido, o adulto vai tomar, não, a criança toma só meio. Corta no meio e tá tudo certo. Não é assim. A biodisponibilidade da medicação, a interação medicamentosa, é tudo diferente. Tá? Então, o objetivo foi, basicamente, tentar facilitar e ajudar lá na ponta. Aquela criança que vai ser atendida por um médico recém-formado, que muitas vezes não tem tanta experiência, e precisa de um suporte, um consolo. A insegurança, né? E o que o senhor está falando é fundamental. Eu pesquiso aonde, falo com quem, procuro quem. Então, um manual é perfeito, né? E foi por isso a criação dele, né? Hoje, depois disso, eu consegui ainda lançar mais 2 e-books, né? Eu tenho um e-book de droga vasoativa, né, em pediatria para crianças graves, né? Tem outro e-book que surgiu. Tem cursos também, né, voltados também para a parte da emergência pediátrica aí, curso de imersão. Foram coisas que foram surgindo no decorrer do tempo. Mas o propósito principal sempre foi ajudar lá na ponta. Levar ensino, ajudar aquela criança, mesmo eu estando distante. Esse é o foco principal. Tá. E esse manual, só para você, fiquei interessado no manual. E esse manual, onde o pessoal consegue encontrar ele? Temos na Livraria Saraiva, também temos aí no link da minha bio no Instagram. Vou aproveitar aqui e deixar para vocês, quem puder seguir lá, @Dr. Carlos Cardiopediatra, ou através do link também do nosso instituto, que chama INPEMED _. Eu queria aproveitar que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto da INPEMED, qual que é a metodologia aí, o que busca, qual que é a visão? É isso, o INPEMED, traduzindo ao pé da letra, ela é o Instituto Nacional de Pediatria e Emergências Pediátricas. Tá. Eu tenho hoje a terceira turma, é a terceira turma de pós-graduação em emergências pediátricas, e eu tenho mais de 900 médicos treinados em emergências pediátricas. Eu comecei lá atrás, treinando já desde 2018, eu sou instrutor pela American Heart, suporte avançado de vida em pediatria. Foi onde surgiu esse primeiro interesse. Já em 2022, quando comecei a treinar alunos, inicialmente, que foram meus projetos pilotos, cheguei a treinar mais de 200 pessoas sem cobrar R$1, para posteriormente aí estar trazendo esses cursos de imersão. Já são mais de 900 treinados e a gente já está na terceira turma de pós-graduação. Por que surgiu? Qual é a metodologia? Nosso objetivo é a metodologia híbrida. Então a gente tem encontros teóricos e presenciais. O meu objetivo de desmistificar, que aí tem que trazer a realidade e a veracidade naquilo que você fala, a gente falou em prática. Sim. Né? Então, como que eu vou trazer uma prática somente com a teoria? Como que eu vou falar de paciente somente online? Não tem como. Então, por isso, desses encontros presenciais, uma mentoria direta com eles, eles têm todo o acesso comigo, né? Temos também encontros e parte prática em hospital também, simulações realísticas com bonecos de alta fidelidade. Então, eles treinam desde procedimento de intubação, parada cardiorrespiratória, o manejo do paciente grave. E cada vez que eu vejo um aluno falando, professor, eu consegui ajudar uma criança ontem, mostra que o propósito está valendo. Né? Isso mostra que o propósito está sendo levado adiante. Sim. Então, basicamente isso é algo que é um projeto novo, né? Ainda é muito pequeno, mas eu acho que ele já é promissor. Né? Tivemos a formação da primeira turma agora em fevereiro, temos a segunda turma já em andamento, que forma em julho, e a terceira turma que também agora iniciou em março. Então, temos alunos aí do Maranhão, de Rondônia, Acre, diversos municípios do estado de São Paulo, então Itapeva, Apiaí, Santo André, Guarulhos, São Paulo. Então, vários alunos que vêm para poder fazer essa pós-graduação aqui em Sorocaba, está junto diretamente comigo,
né, e poder desvendar um pouco aí dessas emergências pediátricas, que é aquele primeiro contato. Eu Sim. sempre falo que tempo é vida, né? Uhum. Então não dá tempo para titubear, não dá tempo para ficar pensando muito. Então às vezes você tem que ser enfático e saber tomar uma decisão adequada para ajudar aquela criança. Sim. Não querendo colocar o senhor numa saia justa aqui, mas eu queria que o senhor relatasse aí para nós algumas experiências aí que o senhor já teve, alguma coisa que foi marcante aí na tua carreira, impactante aí, que o senhor sempre lembra, que traz como experiência mesmo aí de Bem profissão, emocionante também, né? se tiver algo emocionante, fica à Olha, vontade. eu vou citar duas coisas. Uma das que me marcou mais, na minha primeira semana como residente da cardiologia pediátrica no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Uhum. Essa criança teve uma parada cardiorrespiratória no andar da enfermaria. Precisei fazer esse atendimento juntamente com a equipe de enfermagem, né? Quando eu cheguei no quarto, já tinha outros médicos, não vinham tendo ali um acordo tão adequado. Mas chamou muito a atenção é que na condução dessa parada cardiorrespiratória, a mãe chutava a porta, gritava: meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E você entubar uma criança, você fazer todo o procedimento que precisa ser feito naquele momento, de uma ressuscitação cardiopulmonar, aos gritos e aos choros de uma mãe, é complicado. E Eu ao mesmo imagino tempo, mesmo. respirar fundo, manter a paciência e estar focado naquilo que você precisa fazer. Essa criança teve 20 minutos de parada cardiorrespiratória, 2 desfibrilações, recebeu um choque, depois de um tempo recebeu o segundo choque. Uhum. Esses 20 minutos, essa criança saiu sem sequela, 0 sequelas. Em casa hoje, sem nenhuma sequela neurológica, sem nenhum tipo de déficit motor focal. A criança está 100% sarada. E só interrompendo o senhor um pouquinho, o senhor já conta aí, mas na literatura aí, essa parada cardiorrespiratória aí, ela traz consequências, né? Todas as vezes que eu ouvi algum relato desse, Sim. a pessoa, depois ela tem um problema muito sério, né? Esse é o emocionante, né? É. Essa é a parte emocionante. Antes da alta dessa criança, eu parei e fiquei olhando. E eu até perguntei: você lembra de mim? Mas não tem como racionar, a pessoa está parada, não tem como lembrar de você. Mas eu parei e eu parecia uma criança do lado dele. Eu parava e ficava olhando, contemplando ali aquele milagre, porque basicamente era um milagre. Uhum. É claro, assim, quando você vai falar de reanimação cardiopulmonar, existem circunstâncias. Tempo é vida, quanto mais prolongado, pior. Mas uma coisa que tem que ser falado é de que essa assistência, ela foi assistida ou não. Vamos pensar. Um paciente que ele já está entubado dentro de uma UTI, que ele já tem acesso na veia. É diferente de a gente atender um paciente que está lá na rua. Uhum. Então, por exemplo, o entregador caiu agora lá na frente e vamos atender. Sim. Então, é diferente. Então, essa reanimação cardiopulmonar em local garantido e seguro, como ambiente hospitalar, é diferente do ambiente extra-hospitalar. Então, esse é o ponto principal. E, claro, quanto maior o tempo, maior a chance de sequelas. E aí, o segundo relato que o senhor tem aí? O segundo relato, eu sempre costumo falar que cada dia beira-leito presenciamos milagres. Tive um caso, uma das UTIs que eu trabalho, uma criança que teve um quadro de meningite. Meningite, para quem não sabe, gente, ou ela mata, ou ela faz basicamente um estrago. Meningite bacteriana, ou ela vai matar, Uhum. ou vai... Deixa a pessoa vegetando. Né? Hoje, com a vacinação, melhorou muito isso. Os casos diminuíram. É diferente, né, do que a gente vivenciava antigamente. Uma criança vacinada, criança rígida, 10 meses, corridinha, coisa mais linda. A criança fez um quadro de meningite grave, 2 falhas de extubação, então estava entubada, tentamos extubar 2 vezes. Essa criança ia para um procedimento de traqueostomia, para colocar aquele dispositivo aqui no pescocinho. E a família, a mãe já tinha até aceitado o procedimento, o pai estava meio receoso, não tem como, ela não vai tolerar. Uhum. E vai naquela, vamos tentar a terceira vez? A gente já calma a família, deixa tudo certo, faz o que precisa ser feito. Se a família não aceitar, às vezes busca, né? Que quando você precisa fazer algo pela criança que a família não aceita, você tem que buscar meios judiciais. Por exemplo, você precisa dar uma atenção à saúde. É igual em situações, no caso do paciente que não aceita sangue. Tá. Mas aquele
essa necessidade de sangue pode Ou levar... recebe ou morre. É. Então, naquele caso, para você se respaldar, uma das opções é a ação judicial, né? Uhum. Então, passou 1 hora, ficou bem. Passou 2, ela ficou bem. Essa criança está em casa hoje, comendo por boca e sem nenhum dispositivo. Presenciei esse milagre recentemente, há menos de 30 dias atrás, como cada dia temos vivenciado. É um milagre por dia, né? Por dia. Nem sempre os desfechos são sempre favoráveis, Uhum. né? Temos situações tristes ali também, mas esses dois eram algo que assim, impactou muito assim, na minha vida. E eu imagino, né, doutor, que seja uma carga extremamente pesada, mas também tem aquele senso, né, de missão cumprida, né? Fez o que estava nas mãos para fazer, né? Verdade. Eu acho que isso é o principal. Você ter aquele sentimento de entrega e saber que você fez o melhor que você pôde. Uhum. Bater a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Sim. Eu não fui 50%, eu fui 100%. Eu fui na intensidade que eu precisava ser. E esse grau de entrega, ele é muito importante. E hoje, muitas vezes até você tem que dosar, né? Porque às vezes quando você se entrega muito, estamos vivendo um período também que as pessoas até levam para o outro lado e Uhum. se aproveitam disso também. Sim. Então você tem que ter aquele meio termo. Mas basicamente, eu acho que em todas as profissões, né? Mas principalmente as que envolvem saúde, eu acho que aquele grau de entrega de você bater a cabeça no travesseiro, deitar e dormir, dizer, eu fui 100%. Você vê, Adson, como, não sei se você percebeu, você vê como tem uma conexão, Sim. tudo gera em torno daquilo que nós falamos no início do Uhum. podcast. Aí você vê a consequência também, não é só dinheiro, né? Essa consequência aí é esse negócio de colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, de ter aquele sentimento de dever cumprido. E aí você vê que a causa que você escolheu para trabalhar foi feita, a sua missão foi ali feita adequadamente, 100% de êxito, e você não tem só a recompensa no final do mês no seu lerite, mas você tem a recompensa também de deitar, suavizar a tua respiração, né? Dever cumprido. Um dia eu estava vendo uns cortes de podcast e apareceu alguma coisa sobre psicologia com obesidade, mudando. Sim, E aí trazendo isso aqui, as pessoas, todo ser humano, ele trabalha muito com a recompensa, né? Uhum. Por que você trabalha? Por conta do final do mês, que você quer receber seu salário. Sim. E às vezes até aquela pessoa, né, quando ela tá um pouquinho mais cheinha, ela quer perder lá 20 quilos. Uhum. Mas é um sofrimento para perder 2 quilos ali. E às vezes ela busca uma cura. A recompensa do dia ruim, uma bebida E alcoólica. entra num ciclo, né? E aí é nesse ciclo de compensação aonde piora ainda mais o peso. Então as pessoas, elas buscam muito recompensa. E nem sempre a recompensa, ela vai vir naquele momento. Uhum. Né? E uma coisa, tá, pessoal, para quem estiver assistindo, é algo que eu trago para a vida. Observem pessoas mais velhas no ramo de trabalho de vocês. Então observe o que deu certo e o que não deu. O que não deu, observe por que não deu certo. Às vezes é a pessoa que reclama demais. Às vezes é o cara que é muito correto, mas briga com todo mundo. Então atrapalha todo o fluxo. Então, aquele que está dando certo, que nem sempre é o que é melhor tecnicamente, mas às vezes é o mais esforçado. E aí entra naquele ditado, o esforço supera o talento. Uhum. Então, aprender com pessoas mais velhas é crucial, porque já tem uma vivência de vida. Sim. Já tem um entendimento, já passou por aquela situação. Então ele vai ter uma leitura. Então às vezes você parar alguns minutos só para ouvir e ter aquela leitura talvez te leve além. Isso é uma coisa que, mesmo novo, tentei trazer isso para minha vida de uma forma onde eu conseguisse ter esse perfil. E ver uma pessoa mais velha, como ela reage. E como ela vai lidar naquela situação. Claro, cada um dentro da sua área, né? E tendo ali, né, onde você almeja chegar, eu acho que isso é crucial. Doutor, a gente começou aqui, né, perguntando se as pessoas estão preparadas para emergências. E é algo que pode acontecer no dia a dia de cada um, de qualquer pessoa, né, de qualquer um. Tá descendo uma escada, escorrega, pisa em falso, cai. Eu queria que o senhor trouxesse algumas dicas aí, o que fazer, qual é a primeira iniciativa que tem que se tomar
principalmente quando se trata de criança. Tem esse caso que é a queda e tal, né? E alguém fala assim: ah, já levantou, tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Ou tem aquela criança que ela reclama que ela tem uma dor de cabeça constante lá e tá sempre falando daquele problema e também vai se relevando, dá lá um remedinho, passa na hora. Quais são as dicas que o senhor tem aí para os pais agora? Acho que isso é bem importante de trazer. Bem, Ao que se refere queda, criança que bateu a cabeça, você precisa ficar sempre alerta a alguns sinais. Vômitos, principalmente vômitos explosivos, sonolência e desmaio. Essas 3 coisas são cruciais. E aí, muitas vezes, a criança caiu, bateu a cabeça, ela está compensada. Ela Uhum. não vai ser naquele momento, você observa nessas próximas horas. Se o impacto foi muito grande, principalmente impactos acima de 1 a 2 metros, o ideal é levar para a unidade. Por mais que a criança esteja bem, vendendo saúde, correndo, pulando. Tá. Leva para a unidade. E aí a gente escuta muito, né? Ah, não, no meu tempo era só dar um beijinho que passava. Né? Então, leva para a unidade de saúde. Né? Se necessitar, faz o raio-x, faz uma tomografia, aquilo que está indicado para esse paciente. Uhum. Em situações, né, aquela dor que é constante, principalmente ao que se refere à cabeça, tá, gente? Podemos ter aí sinusopatias crônicas, podemos ter a necessidade de óculos, né? Algumas coisas, né? Criança, hoje, isso não é tão comum, mas até mesmo com a dislipidemia, a criança está ficando com colesterol alto, né? Pressão também está elevando, então passar com um cardiologista também vale a pena, um oftalmologista e neurologista, são 3 coisas que têm que ser investigadas, Sim. tá? E, principalmente, aquela criança que tem muita dor de cabeça, faz muitas infecções de vias aéreas superiores de repetição, vale a pena passar com o otorrino para estar acompanhando isso direitinho. Tem um problema que agora o senhor vai saber me explicar melhor, mas que até onde eu sei acontece muito com jovens e crianças, né? Com adolescente, que é ó, a apêndice, né? Apêndice, isso também é uma É, dor abdominal, né? E isso é muito sério, né, doutor? o apêndice é um órgão que é uma parte do nosso trato digestivo que não serve para nada. O que acontece? Ele fica no final do trato digestivo ali, basicamente. Então, quando você começa a comer algum dos alimentos, às vezes restos de frutas, é como se você entupisse aquela região, causando um processo inflamatório. Uhum. Esse apêndice, ele parece um dedo, né, quando ele está mais inflamado. Ele rompe, irrita a cavidade peritoneal, que é o que a gente chama de peritonite. Isso vem com dor para andar, vômitos, febre, a ausência também muitas vezes Mas até isso de acontecer com criança, adolescente, jovem, é mito ou é isso não mesmo? pode acontecer. É. Tá? Pode acontecer principalmente crianças já acima de 1 a 2 anos de idade, é possível acontecer, não é incomum. Uhum. Tá? Então acontece tanto que a gente tem o especialista da área, né, o cirurgião pediátrico. Tá. Tá? Então é possível sim acontecer. Então aquela dor abdominal constante, aquilo que não está passando, tem que ficar de olho, busca atendimento, vale a pena investigar. você falou a ausência do que você estava falando? Você não complementou? A ausência. De evacuação. Algumas vezes o intestino ele não funciona Uhum. adequadamente. E é uma coisa que é variável. Porque tem gente que começa o quadro com diarreia e depois prende. Ah, é? Né? Mas o intestino não vai funcionar bem, tem irritação peritoneal, então dor abdominal contínua, febre, vômitos. Então isso é bem comum acontecer. Muito bom. Doutor, mudando aqui completamente de assunto, eu queria saber do senhor como que o senhor enxerga o futuro da medicina. Com tanta tecnologia chegando, inteligência artificial e tantas coisas, como que o senhor vê a medicina daqui para frente? Os robôs fazendo cirurgia? Como que o senhor imagina que vai ser aí o futuro da medicina? Eu acho que tem 2 pontos. Ah, Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ajudar muitas coisas, e acelerar muitos processos, mas ao mesmo tempo, se você deixar ser levado por ela, você vai regredir diversas casas. Até mesmo com cálculo, né? Falando de matemática, uhum. diversos cálculos que você tem aí, você para deixar de fazer cálculo de cabeça e só parar para a calculadora, jogar na inteligência, então você anda muito ali para trás. Não acredito que a inteligência artificial vai dominar a medicina. Eu acho que ela vai ajudar muito nos diagnósticos. Tá. Sim. Porque existe uma necessidade técnica deste profissional. É claro, por exemplo, no meu caso, né, como eu faço também ecocardiografia, né, que é a ultrassom de coração.
aquisição de imagem pode ser feita por um técnico. Então, eu treino lá um técnico, a pessoa vai adquirir as imagens, movimento, estática, e encaminha. Posso discutir com o Dr. Boris, lá em Orlando, que me operou. O doutor. Eu vou lembrar. Então, por exemplo, posso adquirir as imagens aqui e mandar para ele. Ele vai bater o olho e vai dizer, olha, é isso, isso e isso, foi isso, isso. Mas não vai, que eu acho, pode diminuir algumas contratações médicas, mas ainda assim vai precisar o profissional. Bolanhos. Bolanhos. Era Boris, é Bolanhos. Eu já fiquei com Boris na cabeça ali, ó. Então, ainda assim vai precisar desse profissional. Sim. Mesma coisa, gravando esse podcast, possa ser que a gente tenha um robô que faça tudo. Sim. Mas vai ter certos pontos que ele vai ser limitado nisso. Ao meu ver, é o ponto positivo, ela veio para agregar, e não acredito, né, que seremos substituídos pela inteligência artificial. Acho que substitui não, mas o senhor não acredita que, por exemplo, muitas doenças necessitam, né, de um diagnóstico recente, precoce, né? Muitas doenças, elas têm tratamento até um determinado ponto. O senhor me corrige se eu estiver errado, dependendo do avanço que esteja, principalmente câncer e outras coisas. E eu acho que a tecnologia ela vai ajudar muito a detectar algo que talvez hoje visualmente seja difícil de ver, mas a tecnologia ela acaba alcançando esse tipo de coisa. Hoje, isso tem muitos prontuários eletrônicos, não só de softwares, né, não só de clínicas, como de hospitais, que, por exemplo, quando você chega e você relata para o médico alguns sinais e sintomas, ele já vai abrindo janelas ali para você. Ele já vai te induzindo a abrir certo protocolo. Então, você chega para mim e fala, minha filha de 3 anos, com febre, dor abdominal intensa e ausência de evacuações. A partir daquele momento ali, ele abre uma janela, solicitar tomografia de abdômen, solicitar ultrassom, parecer do especialista cirurgia pediátrica. Processo obstrutivo, então ali, dependendo, ele abre algumas janelas para direcionar. Tá. Então, é claro que o profissional ele tem que saber o que vai ajudar, né, e o que vai simplesmente te tirar daquele foco. Tomar um tempo, né? Então, eu sempre costumo dizer, tem um slide que eu coloco muito na minha aula, que esqueci o autor agora, mas é de 2017, que ele comenta assim, o atendimento pediátrico que é dado nas primeiras 12 a 24 horas, a criança recém-chegada no hospital, muda por completo o prognóstico. Então, ou seja, existe um fator social muito grande naquela hora que a criança bate no pronto-socorro, naquele primeiro atendimento. É só uma dorzinha, é só gases, pai. Pode ir para casa. O que isso pode acontecer? Esse apêndice que já está inflamado, romper, piorar o processo inflamatório. Vai precisar da cirurgia nos 2 casos? Vai. O que vai mudar isso nessa criança? Ela vai precisar de mais tempo de antibiótico, talvez uma hospitalização maior na UTI, talvez um processo infeccioso generalizado. Talvez a gente pudesse evitar aí nesse momento. Então a inteligência artificial hoje ela já está inserida, né, em muitos softwares de prontuários médicos, que ela vai te abrindo lacunas e vai te ajudando muito ali no dia a dia, mas você tem que saber usar e como usar. E principalmente que hoje a inteligência artificial que vai mandar principalmente aos prompts corretos. Você tem que saber o que você vai pedir para ela. Se não souber a colocação de um prompt, o cara vai para outro caminho. Outro caminho. Alucina, né? E tem um negócio também, doutor, complementando a sua pergunta aí, talvez colocando uma informação também. Eu vejo que existe um negócio que é uma palavrinha que eu coloco ainda. Eu acho que por mais que a inteligência artificial dê todo esse suporte, ainda precisamos da inteligência convencional. Precisamos da inteligência humana. Precisamos de pessoas preparadas para melhorar essas inteligências artificiais e para trabalhar de acordo com a sua profissão diante de uma ferramenta, diante de uma ferramenta que é uma inteligência artificial que facilitará o caminho dele. Mas ele precisa estar ali ainda. Ele precisaria estar ainda lá movimentando essa inteligência. Seria isso. Até que, de repente, daqui a 100 anos, 200 anos, exista uma revolução onde as máquinas estarão fazendo tudo isso. Ainda não creio nisso. Eu creio que a inteligência artificial veio para ficar, veio para facilitar e para dar condições favoráveis para o ser humano. Eu ainda acredito, tenho uma visão meio do Elon Musk, de que
Futuramente, homens, quando eu falo homem, eu estou falando homens e mulheres. Por favor, pessoal, homens, Ser humano. homens, ser humano. O homem vai trabalhar menos, vai ter maior qualidade de vida, mas ainda não é o momento. Faça o seu, enquanto você é jovem e tem condições de fazer. Mas isso é tendencioso a acontecer, sabe? É o que para esse caminho que está sendo corrido. Hoje você tem uma noção, você pega um carro autônomo, né? Então você faz menos movimentos. Isso já existe. Você pega aí, você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, daqui a pouco. Por que aqui não tem? Porque aqui não tem ainda muito investimento na Tesla, porque não tem postos, né, com supercargas. Tem, mas não. Igual lá primeiro construíram, são várias freeways, né? Construíram primeiro os postos, para depois ir para o projeto do carro. Uhum. Então, durante alguns anos, o combustível, a energia era gratuita. Hoje que estão cobrando, mas antes era gratuito. Então, o que acontece? Eu acho que as facilidades vão ocorrer em escala maior. Hoje a gente não percebe. Nós vivemos um delay. Nosso país vive um delay em relação a algumas transformações que já acontecem lá fora. Mas a tendência é de que a inteligência artificial venha como um aliado mediante a escolha que você faz. Também tem muita inteligência artificial que são escolhas, Genérica, né? Mas mediante a escolha que você faz, eu acho que o trabalho, na minha opção, hoje um trabalho de um cardiologista, eu acho que não pode ficar a cargo de uma inteligência artificial. Eu acho que é uma ferramenta que vai apoiar ele para facilitar, talvez, né, alguns mapas, na minha visão. Eu estou errado? doutor? É igual tínhamos comentado, né? Recentemente aqui nos bastidores, sobre protocolo de dor torácica. Uhum. Então pensa se a gente tem lá 100 pacientes que abriram protocolo de dor torácica. Se eu tiver esse eletrocardiograma conectado com inteligência artificial e ele chamar a atenção e deixar ao mesmo tempo um cardiologista de plantão para analisar aquilo ali e já dar conduta, como tem muitos lugares que hoje, né, com a telemedicina, isso avançou muito. Então tem centros, então são múltiplos computadores onde chega um eletrocardiograma em diversos lugares do Brasil. Uhum. Tem um que é divisa com a Colômbia lá, do Amazonas com a divisa com a Colômbia. Então ele recebeu um eletro de todos os lugares. Então chega o eletro ali, o médico vai e lauda. Então de imediato. Então a inteligência artificial, quando isso é conectado, por exemplo, com um cardiologista, já direto, como tem alguns hospitais já em São Paulo, ele ali já puxa, aciona o clínico, deverá ser encaminhado ao cateterismo. O paciente deverá ser trombolizado. Então naquele momento ali, já tem um contato direto. Então essa inteligência artificial, negar o avanço dela, né, é ficar no submundo. Uhum. Então vem evoluindo e a tendência é, claro, você somente confiar 100% nisso. Você pode chegar e dizer, eu quero montar um escopo de um livro ou de uma apostila. Você entregasse, por exemplo, alguma inteligência artificial, você não parar e ler, a chance de dar errado é muito grande. Gigante. Agora imagine na área médica, né? É. Meu Deus do céu. Por isso que é uma ferramenta que está sendo aperfeiçoada e que o médico especialista tem que estar ali. Mas eu estive pensando em alguma coisa aí, você vai falar que você está certo ou está errado. Por exemplo, num pré ou pós-cirúrgico existem os monitoramentos, né? A pessoa está lá cheia de máquina ligada que está medindo um monte de coisa, né? Batimento, pressão e não sei o quê. E eu acredito que isso é um caminho muito válido para a inteligência artificial, esses monitoramentos, né? Que está ali com aquela pessoa em tempo real o tempo todo, que vai detectar qualquer variação, falha e não sei o quê, né? Sim. É aquela coisa, né? É algo que a gente sempre aprende desde o primeiro ano de faculdade, que a clínica é soberana. Quando eu peço um exame laboratorial, um exame de imagem, ele vem para corroborar com o meu pensamento. Até porque o médico só pediu porque ele já, né? Opa! Ou pelo menos supõe-se que ele estava querendo buscar alguma coisa. Sim. Né? Não é aquela, eu vou dar um tiroteio aqui para ver se eu encontro alguma coisa. Busca em tudo. Joga para cima, o que cair vai dar certo. É. Então, a clínica ela é soberana. A monitorização contínua, os parâmetros de sinais vitais são cruciais para o dia a dia. Né? Então, eu acho que neste momento ainda, nada vai, por enquanto, não... Verdade. Não, Ainda, né? Ainda não
substitui o profissional. Até agora o João não fez nenhuma provocação. Não vou provocar, vou deixar você provocar. Tá bom, papo que a provocação ela é muito boa, muito bacana, porque desperta a mente. Então eu vou fazer uma Faça provocação. você. Doutor, o que é virose? Pelo amor de Deus. Aí é duro, hein? Poxa vida, vai pra casa que é uma virose. Toma lá um. Isso é uma das grandes queixas, né, dos pais, né, e principalmente no meio pediátrico. Vamos lá. Eu tenho um ciclo viral, né, então a virose, eu tenho um acometimento por algum tipo de vírus, e que geralmente ela tem um ciclo, né? Não existe remédio para vírus. Uhum. Ela vem, cumpre o ciclo dela, encerra. Então o que eu trato? Eu trato os sintomas. A dor no corpo, simplesmente a febre, Nariz escorrendo. coriza nasal. Então, tudo isso aí eu vou tratar os sintomas em si. Principalmente agora que a gente vai chegar na época de frio, vai vir a sazonalidade e um tipo de viremia que acontece muito, que é a bronquiolite. Tá? Então, assim, ó, pessoal, principalmente bronquiolite que acontece muito nos menores de 2 anos. Tá? Atenção, vale muito a pena pensar a respeito disso. Menores de 2 anos, processo gripal, funciona como se fosse um resfriado comum, mas pega a parte baixa, pulmonar, levando a desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória, dificuldade para se alimentar, algumas vezes até caindo a oxigenação. Uhum. Então, isso é de suma importância, porque quem tem bronquiolite? Crianças menores de 2 anos de idade, e que pode levar até mesmo uma insuficiência respiratória, que é a necessidade de intubação e posteriormente até uma parada cardiorrespiratória. Mas focando aqui no processo viral, quando você fala em virose em si, eu tenho um processo de acometimento por um vírus. E que ele vai ter o ciclo dele, 7 a 10 dias. Coisa que acontece muito, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Uma criança que não frequenta a escola, ela tem chance de ter 6 resfriados por ano. Quando ela passa a frequentar a escola, o número sobe para 11. Então pensa assim, Edson, se eu tenho uma virose de 7 a 15 dias, 11 vezes no ano, meu filho, meu sobrinho, meu neto vai resfriar todos os meses. Ou seja, uma vez por mês, pelo menos. Nariz escorrendo sem fim. Então, às vezes até a pessoa não consegue entender. Né? E para aqueles pediatras, né, que alguns até chamam, né, de xarope, né, mas são aqueles que são mais cuidadosos. Às vezes os pais chegam e querem até mesmo antibiótico. Antibiótico sem necessidade faz seleção de flora e, pior ainda, possíveis bactérias que venham surgir. E vai trazer uma resistência ainda maior para essa criança. Tem uma vida toda que ela pode necessitar de antibiótico. Não tem porquê eu estar piorando ou selecionando essa flora. Então precisa entender o que? Ter o ciclo e vai passar. Agora, a falta de conversa. Às vezes é aquele pronto-socorro que o vereador está chegando, ou simplesmente a família está filmando, ou tem 100 crianças para atender, o secretário de saúde chegando na porta, né? Porque as condições de trabalho hoje também são precárias. E eu até comento muito. Fazer medicina hoje, em UPAs, em UPHs, você não faz medicina, gente. Infelizmente. A ciência, você não consegue fazer. Impossível. Por quê? Vai em qualquer UPA de São Paulo, né, em grande maioria, um médico em 12 horas atender 100 pacientes. É fora do normal, né? Faz muito É sentido. impossível atender com qualidade. É assim, eu sei que a medicina não é uma ciência exata, Uhum. mas é algo que é matemático, cara. Como é que tu pega 12 horas o cara atendendo 100 pacientes, tem um atendimento de qualidade? É aquele impossível. médico que não consegue nem olhar para o rosto Sim. do paciente. Ele atende com a cabeça baixa, já colocando ali o Ou prontuário, a não deixa nem o receita. cara sentar. Eu já vi colega colocando a mesa na porta. Não deixa nem a pessoa sentar. Para ganhar tempo. Só gritar próximo. Próximo. Uhum. Doutor, deixa eu perguntar pro senhor. O senhor está aqui em Sorocaba há bastante tempo? 6 anos. 6 anos. O senhor sabia que o lugar onde o senhor está fazendo o mestrado, o senhor disse que está fazendo na Pontifícia Católica, ali na Isso. PUC, né? Ali é a Santa Lucinda, né? É o Santa Lucinda, o complexo hospitalar. O senhor sabia que ali é um centro de referência dos melhores médicos do país? Deve saber, né? Ali nós tivemos um professor chamado Rosenberg. Pode perguntar se o que está lá está tendo a oportunidade de estar por lá. Eu dei palestra lá em 2000. O professor doutor Felisberto Carneiro, falecido,
que também você falou aqui muito sobre dar atenção a pessoas de mais idade, alguma coisa ela tem de relevante. Então, o professor Rosenberg foi professor do Dr. Lazar, Carlos Alberto Lazar, faleceu ano passado, foi quase 80 e poucos anos de idade. Então, imagina quantos anos tinha o Rosenberg. Rosenberg, eu tive o prazer de estar no meu lado numa palestra que eu ministrei lá na PUC em 2000. Esses homens, quando eu vejo você falando, parece que eu estou ouvindo o Dr. Lazar falar. Mesma linha, né? Mesma linha. Mesmo padrão. Então, eu quis fazer esse parênteses aqui para dizer que você está dentro de um lugar onde nós aqui em Sorocaba tivemos um dos melhores médicos, dois dos melhores médicos. Eu poderia enumerar outros, mas eu estou falando que fez contato com a nossa família e que nós conhecemos de perto, e a linhagem, o amor, a dedicação, o tempo de uma consulta para descobrir, conversando com a pessoa, tocando na pessoa. O senhor está fazendo um mestrado dentro de uma das melhores do país. Ah, mas isso é consagrado, todo mundo sabe. O berço que você está pisando, pisou simplesmente o Dr. Rosenberg, professor Dr. Rosenberg, professor Dr. Lazar, Carlos Alberto Lazar. E quando você fala do jeitinho que eles falavam. Isso é muito gratificante. As pessoas que estão ouvindo, que conhecem o Dr. Carlos Alberto Lazar, vai se identificar, vai saber do que eu estou falando e vai se identificar com as coisas que você está dizendo aí, de conversar, né, de tomar essa dor, de ser empático, de se colocar no lugar, de entender aonde está o problema. É raridade na medicina. Isso. Se sinta um privilegiado e daqui a alguns anos você vai ser aquele velhinho, aquele Referência. doutor referência. Se sinta lisonjeado, porque você está dentro de um caminho maravilhoso. Tem um monte de gente nos escutando aqui, nos assistindo, e se conhece esses médicos que eu falei agora aqui, vão entender, né, do que eu estou falando, dessa preciosidade. Eu estou com tanta saudade do Dr. Lazar. Às vezes a gente pensa para sair, né, Edson, para procurar um médico. A gente quer que o médico seja nosso irmão, né, cara? Você quer que ele seja nosso irmão, que seja nosso pai. Isso é uma das coisas que, para quem é profissional da área, também tem esse medo. Quem eu vou procurar? Daqui 20 anos, são esses alunos que estão saindo hoje. Então, por isso que é tão importante termos esse cuidado com a formação médica, a educação médica que está surgindo hoje no nosso país. Para que lá na frente eles estejam cuidando não só da gente, como dos próximos também. Uhum. Então, é por isso que é uma coisa que é cíclica, né? Não é só pensar ali nesse entorno que estamos vivendo hoje. E amanhã? Quem vai estar cuidando do meu filho? Quem vai estar cuidando do meu neto? Exatamente. Então, isso é algo que vai bem além. Doutor, dentro dessa visão que a gente está falando aqui, o senhor trouxe diversos desafios aí que existem na medicina brasileira. Aí. O senhor, como médico, professor, instrutor dessa área, o que o senhor entende que é o caminho para a gente resolver esses problemas no Brasil? O que a gente faz? Porque o senhor está dizendo aí que daqui a pouco a gente vai ter na população mais médicos do que o quê? Enfermeiros. Do que enfermeiros. Muitos médicos em grandes centros e a falta de médicos em regiões mais afastadas do país. Como é que a gente resolve isso? Eu acredito que, eu diria que temos três possíveis soluções. Primeiro, é a rigor do ensino básico. Segunda coisa, banir a abertura de novos cursos de medicina por 10, por 20 anos, um período. E o terceiro, criar o exame de proficiência. Não acredito que vai solucionar por completo, mas talvez minimize um pouco, nem que seja 10, 20 ou 30%, mas você vai exigir um rigor maior, porque aquele aluno que ele vai precisar. Hoje um curso de medicina, vamos falar aí de 600, curso que custa entre 600 e 800 mil reais, um curso de medicina hoje. 6 anos. De faculdade são 4 e 2 anos de internato, né? São 6 no total. Uhum. Então, você para pensar da seguinte coisa. Aquele aluno que vai fazer 2 anos de internato, ele naquele momento ele vai ter uma atenção maior para essa parte e vai se dedicar mais com a leitura ainda. Nem que seja por 2 anos. Poxa, mas ele perdeu 4 anos. Ok. Mas em 2 anos agora, ele vai se comprometer mais com o ensino, ele vai se dedicar aos estágios práticos porque ele tem uma prova de proficiência. Ele não quer jogar 800 mil fora.
E o que que o senhor acha, né? Já estamos encerrando, já estamos caminhando para o final aqui, mas vai surgindo aqui dúvidas, né? Mas o que que o senhor acha desses cursos que são feitos fora do país? Porque as pessoas já vão com intenção de fazer fora do país devido aos custos mesmo. O que que o senhor acha? São válidos? Tem a mesma qualidade de um curso que é feito aqui no Brasil? Olha, eu acredito que isso é muito variável. Estudei em instituição estrangeira também, tá? Então, comecei meus ensinos de estudo na Universidade Cristã da Bolívia. Precisei passar nesse exame aí que todo mundo tem medo, que diz que não passa ninguém. Eu sou a Revalida. prova, eu passo. Então, meu diploma foi reconhecido pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Então, aqueles que falam que ninguém passa nessa prova, gente, eu estou aqui a prova viva para dizer que passa. Agora, tem que entender se você quer realmente. Eu fui um desses, fui para outro país porque a família não tinha dinheiro para estudar no país. Então, é difícil colocar numa balança e dizer o que é melhor. Eu acho que, vamos supor, pegar Paraguai, eu vou colocar Paraguai, Bolívia e Argentina. Você tem muitas escolas boas, Uhum. tem muitas escolas horríveis. Qual é a diferença? Lá é só você chegar e dizer, eu paguei, eu entrei. Aqui, pelo menos tinha um vestibular. Qual é a limitação hoje? O vestibular, aqui no Brasil hoje não. O limitante hoje é só o preço. E todo mundo vai passar no vestibular. Sim. Não tem quem não passe hoje no vestibular de medicina. Vai passar. Em algumas você vai passar. Vai Uhum. ter certeza disso. Então, eu acho que o nível de ensino no Brasil ele é melhor em comparação com algumas instituições estrangeiras, mas ele é um pouco variável. Eu acho que lá tem outras coisas benéficas, o que aqui deixa a desejar, Uhum. como aqui tem muitas coisas boas que lá deixa a desejar. Ok. Vamos citar. Recurso de exame. Tem que descobrir o que esse cara tem. Eu preciso gastar minha saliva com ele. Eu preciso ter uma boa semiologia para eu tratar ele. Uma tomografia de corpo todo. Lá eu não tenho esse recurso. Lá eu não tenho SUS. Sabe esse SUS universal que todo mundo tem direito aqui? Uhum. Lá eu não tenho. Tá. Então se eu pedir uma tomografia para você, você paga. Você está com a cabeça quebrada e chegou no hospital, você só tem a cabeça suturada se você tiver dinheiro. Então, esse contato vai te obrigar a buscar um pouco mais. Uhum. Mas é claro, a facilidade da entrada vai dificultar por É isso. um Né? caminho, porque querendo ou não, acaba sendo algo elitizado, né? Que nem todo mundo tem acesso. Não, e é uma coisa que eu acho assim, outro dia até estava comentando com alguns alunos, a medicina ela já foi muito elitista. Sim. Já foi. Tá. Por quê? Eu digo que hoje ela porque tem o ProUni, Uhum. tem o FIES, tem o Pra Valer, tem o Passa, tem inúmeros projetos educativos. Ou seja, quem tem ali vontade mesmo, é isso que ele quer para a carreira dele, para a vida dele, ele consegue. Consegue. Como eu tenho inúmeros alunos na faculdade, que mesmo com a mensalidade cara, não tem um nível socioeconômico muito alto. São famílias normais, medianas. É o primeiro médico da família, né? E eu fui o primeiro. Nessa trajetória aí, quando você vai colocando ali na balança, eu acho que tem seus pós e contras, mas se eu pudesse dizer, eu acho que o ensino no Brasil ainda está um pouquinho acima, tá? Em comparação com algumas universidades latinas e estrangeiras. Cuba tinha um ensino muito bom, principalmente porque se referia à medicina, saúde da família, mas também tinha muita diversificação de escolas. As universidades estrangeiras que são federais são muito boas também. Uhum. Na Argentina tem uma universidade, se eu não me engano, da Adventista, que é muito boa. Sim. É tanto que, basicamente, todos os médicos brasileiros que formam nessa faculdade e vêm fazer o revalida, o índice de aprovação é quase 80%, então eles passam bastante, assim, tem um número muito alto que aprovam. Então, eu acho que isso é um pouquinho variável. Aí. Lá nos Estados Unidos, os médicos, por exemplo, o dentista nos Estados Unidos, os melhores são brasileiros, são super requisitados. Médicos, os melhores são brasileiros. E eu não estou falando agora, não é voz da minha cabeça, né? Eu morei lá. Lá você, não só comunidade brasileira procurando médicos brasileiros, mas você vê até alguns americanos buscando médicos brasileiros. E o trato é diferenciado. O conhecimento é outro. As pessoas falam muito de, vamos estudar lá nos Estados Unidos, tal. Uma coisa que eu posso dizer, o nosso ensino é um pouco mais puxado, principalmente quando a gente diz que as pessoas têm muito que valorizar as coisas lá de fora, nos Estados Unidos, tem muita coisa boa lá fora. Mas
Os melhores médicos são os brasileiros. Sim. Os melhores ortodontistas, dentistas são brasileiros. E a nossa educação aqui no Brasil não perde para um rapaz. Eu vou pegar nosso ensino médio, se pegar, por exemplo, o Irapuru, se pegar, por exemplo, eu vou falar do Veritas, dá de 10-0 no high school lá. Qual é a vantagem? A vantagem de um high school é que você não paga o esporte, né, as tecnologias, é fora de série, fora de série. Mas também tem as suas escolas particulares, mas eu estou falando da escola estadual lá, você não paga. Porém, a medicina é um rombo, é uma facada. Uma cirurgia, você colocar aí 3, 4 stents, é US$ 150.000. Se o cara não tiver preparado para isso, não tiver um seguro, coisa parecida, ele está enrolado. Mas a gente não pode deixar de dizer que os médicos brasileiros são muito requisitados lá fora. Exemplo também, né? Eu fiz cardiologia pediátrica no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e o dono da equipe que eu fiz cardiologia chama Dr. José Pedro da Silva. E hoje ele é chefe do setor de válvula no Pittsburgh, na Pensilvânia, né? E é um cara que ensina a técnica dele, a técnica do cone, a anomalia que é congênita, chamada anomalia de Ebstein. Então, é a técnica do cone, né? Por que cone? Quem nunca comeu um cone de amendoim no semáforo? Ele percebeu que se ele suturasse, ele conseguisse tirar as cúspides das válvulas e ressuturasse aquilo ali na forma de um cone naquela válvula, poderia dar melhor sobrevivência para essas crianças. E hoje ele ensina a técnica dele no mundo todo. Então, assim, é um brasileiro. Às vezes ia fazer ecocardiograma para ele, né, na residência, às vezes 10, 11 horas da noite. Eu com 29 anos, cansado naquele tempo, vendo um cara com 72 em pé, operando desde 6h30. Eu digo, cara, não sou de nada. Como que pode? Mas também por isso que ele é um gênio, né? Sim. Por isso que é um gênio, por isso que está ali, por todo esse diferencial dele. Às vezes a gente tem a síndrome do patinho feio, né? Nós brasileiros paramos para olhar tanto, né? Sim. Endeusar tanto outras culturas e outros países, mas a gente esquece do que a gente tem de melhor aqui, né? Claro, né? É um país muito grande, né? Então, às vezes, para você ecoar algo de ensino aqui em São Paulo, para você trazer, eu, por exemplo, eu sempre costumo dizer uma coisa, ao que se refere em parte médica e ensino, temos muitas escolas por aí. Então, temos a UNB, temos a UFMG, tem a Federal da Bahia. Isso tudo acontece em São Paulo. As maiores escolas estão em São Paulo. Eu fui concursado lá no complexo da USP por 2 anos, fiquei de 2019 até 2022. E muitos dos colegas que trabalhavam ali, os autores dos livros que eu lia. Então, os caras estavam mandando protocolo para o Brasil todo. Tudo acontecendo. Então, aqui falou, né, de algumas escolas, igual você comentou, a gente tem a USP, tem a Unifesp, né, que a Unifesp foi um braço da USP, né? USP, Unifesp, temos Unicamp, USP Ribeirão. Então, temos múltiplas faculdades aqui, né, dentro do estado de São Paulo que fazem diferença, lança protocolo para o Brasil todo. É o que se refere na parte médica, né? Eu acho que São Paulo está bem além. Janeiro, né, tem o UFRJ, temos também a Federal Fluminense de Niterói, mas eu acho que São Paulo ainda está um pouquinho além. E o Brasil tem uma coisa que os outros países não têm, né? Um trânsito extremamente violento que atropela, que mata, troca de tiro. Eu ouvi alguém falando isso em algum lugar, que a medicina, tanto a medicina quanto a polícia, elas passam a ter um nível assim, muito alto devido à necessidade do país. Por exemplo, você vai numa Suíça lá, ninguém toma tiro. Não, eu vi uma reportagem, eu não sei se chegou a ver essa reportagem, que a moça estava fazendo um encontro aqui e ela viu um policial na padaria, assim. Armado. Você viu isso aí? Né? E ela ficou com medo de, não, vamos descer, tem polícia ali. Não, pode vir, é seguro, pode vir comigo. O cara só tava lá paisando, né? Paisando não tava paisando, tava lá, meio uniformizado e tal, mas estava ali na padaria, fazendo sua ronda, né? E ela ficou com medo de descer. Por quê? Ela falou assim, eu nunca vi uma arma, não é isso? Eu nunca vi uma arma na minha vida. Nacionalidade é suíça? Era europeia, mas eu não me lembro de onde. Irlanda? Não lembro. Eu sei que ela nunca tinha visto. Entendeu? Foi estranho aquilo.
Tá comigo, pode vir, vamos tomar um cafezinho lá. Pô, uma volta maior para São Paulo. Dois carros da rota, todo mundo armado, com o fuzil para fora. E batendo do lado aqui, vamos. Doutor, a gente está chegando ao final aqui, o papo é incrível, né? Muito bom mesmo, mas eu queria que o senhor deixasse um conselho aí, principalmente para novos médicos, o cara que está começando agora. O senhor tem aí o seu manual, né? Tem alguns caminhos. Qual é o conselho que o senhor deixa aí para esses profissionais que estão começando e vão passar por aqueles caminhos que o senhor já trilhou? Aproveitem o processo, curtam cada momento, com parcimônia, cuidado, sabedoria e sempre almejando aonde vocês querem chegar. Não adianta tentar chegar no sul olhando para o norte. Então tem que ter uma direção, sim ou sim, mas, sobretudo, aproveitem este processo. O que a gente falou aqui, né, de pular etapas, de tentar colher antes de plantar. Eu acho que isso é de suma importância, é crucial. E claro, gente, hoje, mais que tudo, a medicina envolve também daqui a pouco o empreendedorismo, né? Então busque outras fontes de renda, não se prenda somente numa área, então busque sempre empreender em outros ramos. Tem que vender o peixe também, né? Tem que vender, tem que vender. Em 99, eu tive uma aula de geografia com a professora que o tema era globalização. E ela falava justamente a respeito disso numa fita cassete. Seu filho faz biologia, incentive ele a fazer um curso técnico de manutenção de computador. No dia que a biologia não der certo, o curso técnico de computação vai surtir efeito. Então, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter múltiplos caminhos, pensar naquilo que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Mas a dica que eu falo, pessoal, curtam o processo, não pulem etapas. Eu falo isso sempre, então eu acho que isso é basicamente o seu caminho, é uma trilha, né? Então, todas as pessoas que vocês viram de sucesso, ninguém chegou por acaso. Se você for olhar a história de alguém, sempre teve um processo por trás. Estou falando de quem virou milionário de berço, aí é diferente. Mas alguém traçou aquela trajetória para ela estar colhendo aquele fruto, né? Isso não exclui o sacrifício de alguém. Então, curtam o processo, pessoal. É isso, hoje foi uma verdadeira aula, né? De responsabilidade, propósito, né? Dentro da área da medicina. Eu vou deixar um espaço aqui para quem quiser conhecer melhor o Dr. Carlos, faz como que te conhece, as suas redes sociais. Claro que você vai dizer e a gente vai deixar aí na tela para as pessoas te procurarem, tá? Fica à vontade. De repente tiver alguma coisa que você queira falar aí que a gente acabou não trazendo, fica à vontade também. Mais uma vez quero agradecer nesse momento, essa conversa super bacana. Nem parece que a gente estava sendo aqui gravado, então foi super leve. Obrigado mais uma vez. Pessoal, quem puder, segue nas redes sociais, @Dr. Carlos, cardiopediatra. E também temos o nosso instituto, né, que é o INPEMED _. Quem quiser passar em consulta de cardiologia pediátrica ou fazer o ecocardiograma fetal, levar o filho para fazer o ecocardiograma, atendo na Clínica Salute, tá? Então, ali, próximo ao Empório Dom Olívio, vai ser aí de suma importância, a gente vai estar pronto para te receber. Eu atendo tanto a parte de cardiologia pediátrica quanto a ecocardiografia transtorácica infantil e o ecocardiograma fetal. Então, para gestantes aí que queiram descobrir se o bebê tem algum problema de saúde, entre 24 e 28 semanas a gente já faz esse exame, que é permitido já fazer na barriga. Então, não perde essa oportunidade. Para um adulto de quase 60 anos, não tem uma... Vai ter vaga, a partir de agora vai ter. É? Nem que seja para tomar um café lá comigo, né? Boa. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi uma honra aí ter o senhor conosco. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Ó, não esquece, deixa aí o seu comentário, tá? Nos segue aí, porque semana que vem estamos de volta com mais um super convidado, tá? E eu tenho certeza que eu aprendo todas as vezes que eu tô aqui, agora tenho certeza que você que nos acompanha também. Também quero aproveitar e te fazer um convite. Ó, você quer melhorar a tua carreira? Quer aí fazer um curso de uma graduação? De repente você tem um sonho em fazer uma faculdade, nós temos uma oportunidade para você, tá bom? Vou deixar um desconto aqui. Posso, João? Claro. Tá, então, ó, tá liberado um super desconto para você que quer fazer a sua primeira graduação ou a segunda graduação e quem sabe até uma pós, tá? Ou um curso técnico, um profissionalizante. Venha conhecer aqui o Evolução Centro Tecnológico
educacional. Se você está aqui na região de Sorocaba, fica na Rua Bulgária, no Jardim Europa. Mas você de todo o Brasil pode também nos conhecer através da internet, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.